Olá, pessoal. Dei uma sumidinha aqui no Bipolarcast, mas agora voltei. Aliás, voltei, mas agora tem uma novidade. Voltamos, né? Isso mesmo. Vou tomar de conta do podcast dela também. Gente, agora o Bipolarcast conta com eu, Andressa, que sou psicóloga, muitos de vocês já me conhecem, e agora a Bruna, que é a minha irmã psiquiatra, e eu vou pedir que ela se apresente para vocês conhecê-la melhor. Oi, pessoal, prazer conhecer vocês. Eu sou psiquiatra, a gente é de Teresina, Piauí, só relembrando para os seguidores novos, né, a nossa origem. A gente nasceu em Teresina, Piauí, a gente se formou lá, né, na faculdade de lá, e aí a Andressa veio para São Paulo. Já tá com quanto tempo? 7 anos. 7 anos, depois eu me formei, vim para cá, fui para Sorocaba fazer residência, depois eu vim para São Paulo e hoje a gente está aí dominando tudo de bipolaridade, que é esse tema que a gente ama. Os pacientes hoje da gente, a maioria são de transtorno bipolar e é algo que a gente estuda por prazer, né, Andressa? Sim, só que tem um detalhe, Bruna, mesmo quem não tem o diagnóstico vai aprender muito aqui no Bipolarcast. Por quê? Nós vamos falar sobre dicas de como melhorar a saúde mental, como lidar com as emoções. Você vai falar de medicações que não funcionam só no tratamento do transtorno bipolar. E tem mais, muita gente às vezes descobre que tem algum diagnóstico errado com essas informações da internet. Verdade. Então não se prenda de o podcast é somente para transtorno bipolar. As dicas que vamos falar e afins tem a ver com pessoas curiosas do tema de uma forma ampla, saúde mental. Mas logicamente aqui tem uma ênfase sim do transtorno bipolar. E eu já queria começar, Bruna, te perguntando o que te fez se especializar, né, focar nessa área do transtorno bipolar. Então, a psiquiatra, antes eu ia fazer cirurgia, já estava tudo certo que eu ia. Eu não apoiava. Eu não apoiava, mas foi onde se abriram as portas para mim durante o curso. Só que na pandemia foi um período que a gente teve que ficar em casa, então eu sempre buscava ali alguma coisa diferente para estudar, para aprender. E nisso eu fui começando a ver coisas sobre psiquiatria, que era algo que eu sempre gostava, mas nessa época estudei muito mais, estudei diversos transtornos, li o livro inteiro lá do Galarrão, que depois foi o meu livro usado na residência. Então, começou ali, na pandemia, né? Acho que foi um divisor de águas para mim. E quando eu formei, que eu falei que eu vim para São Paulo, a convite da Andressa, eu fui lá no Protab, para ver como que era, como que funcionava o ambulatório de bipolaridade com o Dr. Diego Tavares. E tive ali a certeza de que era isso que eu queria. E comecei a fazer as provas, passei. E já na residência eu comecei a ver o tanto que esses pacientes sofriam. Que a gente vai falar depois num novo podcast, num novo episódio, sobre esse atraso no diagnóstico. Então chegava muito paciente para mim que tratava depressão por 10, 20, 30 anos, sem melhora. E aí eu fui vendo aquilo ali na prática. Nossa, não, isso aqui não é depressão, isso aqui é bipolaridade. Aí fui fazer os cursos do Dr. Diego, começando a fazer vários cursos sobre bipolaridade. E quando eu formei, eu tive a possibilidade hoje, né, de estar lá no Protab também como supervisora a convite do Dr. Diego. Realizando um sonho de trabalhar com a minha irmã, de estar num lugar que eu gosto, que eu me sinto acolhida. E fazendo algo positivo tanto para os pacientes, que lá é via SUS, quanto para a formação dos novos residentes, né, dos psiquiatras que estão lá em formação. Então é basicamente isso. Isso mesmo. Então, gente, hoje, além de a gente atender os pacientes particulares, a gente tem essa experiência do SUS, que é uma experiência muito rica, a gente cresce muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. É uma baita oportunidade, porque a gente está lá ao lado, né, do nosso coordenador, que é o Dr. Diego Tavares, né? O Protab é o centro lá da Faculdade de Medicina do ABC, que trata os pacientes com transtorno bipolar. Falando um pouco, Bruna, assim, sobre como eu escolhi, foi muito parecido com o que você falou. Ali, logo no começo que eu me formei, já passei de uma década de formada, não parece, mas sim, é que eu me formei bem jovem. Eu vi que muitos pacientes tinham um diagnóstico errado de depressão, de borderline, de TDAH, quanto na verdade era um paciente que o diagnóstico adequado era transtorno de humor.
E assim, em Teresina, infelizmente, eu não via muito essa abertura das pessoas falarem transtorno de humor, vamos esperar, eu acho arriscado. Ainda existe esse preconceito, não quero me aprofundar, vai ser conteúdo de outro podcast, mas para falar que muitos profissionais acham que preciso de muitas consultas para fechar o diagnóstico. Enquanto, na verdade, isso é um mito e a gente vai falar mais. E isso começou a me incomodar muito. Daí eu vim embora para São Paulo e com pouco tempo, né, conheci o Dr. Diego e aí eu fui pro Protávio, foi quando assim eu realmente me apaixonei de vez. Então hoje no consultório particular eu atendo pacientes com transtorno bipolaridade, só que eles têm muita comorbidade, então transtornos ansiosos, fóbico, transtornos de personalidade, dependência química, vários outros transtornos. E também desempenho esse trabalho no SUS. Hoje eu tenho grupos de supervisão para psicólogos, inclusive se você é psicólogo, tá vendo esse podcast, eu recomendo fortemente. Bruna também participa em muitos encontros, tá? E sou mentora também de psicólogos. Gente, antes de encerrar, é importante a gente falar que acompanhar nossas redes sociais, que é o Instagram, é muito importante. Então, o meu Instagram é Andressa Versosa, o Versosa é VRSOSA, psicóloga, e eu quero também que a Bruna faça o convite, porque a rede social da Bruna tá bombando com tanto conteúdo legal. O meu é Bruna Versosa, só que é COSA. É que não dá pra pôr o cedilho, né? Então é Vercosa. É, Vercosa. Então acompanhem lá, a gente vai começar a soltar muito conteúdo sobre o que é a doença, sobre o que anos de atraso do diagnóstico acabam causando na vida dessas pessoas. E vai ser muito legal aqui, né, chamando todo mundo, tanto familiares, quanto pacientes, quanto os profissionais de saúde. A gente tem que ter essa rede de apoio também dos profissionais de saúde, aprenderem cada vez mais. E a gente está aqui para isso, para difundir o nosso conhecimento. O conhecimento vivo é aquele que é repassado de pessoa a pessoa. Então vamos lá, entrem com a gente nessa e participem muito, tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Compartilhar, gente, quanto mais pessoas chegam, quanto mais o nosso conteúdo chega para mais pessoas, mais felizes a gente fica. Então até o próximo episódio e bem-vinda, Bruna. Bem-vindos e aguardem o próximo episódio. Tchau.